Aponte o seu navegador para salimar.com.br e acesse o nosso site. Em nosso site, disponibilizamos um sistema completo para a gestão documental e o registro da tramitação de processos administrativos e documentos que circulam no âmbito de uma prefeitura, além de um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização, cujo objetivo é auxiliar os agentes públicos na condução da formação do processo administrativo comprobatório da execução da despesa pública, subsidiando-os com ferramentas capazes de realizar o ato administrativo no momento certo e em acordo com o que determina a lei. Nesta videoaula, nós iremos tratar do cadastro do veículo, porque o módulo de controle de frota, ele engloba o cadastramento do veículo, o cadastramento dos motoristas, ele controla o abastecimento dos veículos, controla também as manutenções preventivas e corretivas. Porém, para que funcione os demais funcionalidades, como o controle do abastecimento, o controle da manutenção preventiva e corretiva, é necessário que esteja cadastrado os veículos, né? Para que você faça o abastecimento dos veículos, vai ser necessário que esteja cadastrado os motoristas, tá? Então, esta videoaula, nós vamos tratar do cadastro do veículo. Numa outra videoaula, nós trataremos do cadastro dos motoristas. Uma outra videoaula, nós vamos ensinar como preencher os formulários de abastecimento. E uma outra videoaula, como fazer o diário de bordo, que ele é consequência do registro das manutenções preventivas e corretivas de todos os veículos. Para acessar o módulo controle de frota, é necessário que o usuário ele esteja lotado na setorial de transportes ou que ele tenha permissão para acessar a setorial de transportes. Tá? Então, uma vez que ele fizer o login dele, tá? A seção de trabalho deverá ser a setorial de transportes, tá? Então aqui em cima você tem que ter setorial de transportes, tá? E logo abaixo o nome do usuário. No menu de navegação, você tem que localizar a opção controle de frota. Quando você põe o mouse em cima da opção controle de frota, tá? Você vai ter a opção, a primeira opção é justamente o cadastro de veículo. Depois o cadastro motorista, os abastecimentos sob demanda, abastecimento sob pressão e manutenções. Esta videoaula, como nós informamos, vamos tratar só do cadastro de veículo. Tá? Então vamos clicar aqui em veículo. Essa primeira tela, ela está dizendo que não tem nenhum veículo cadastrado ainda. Tá? Então nós vamos clicar na opção novo da barra de navegação. Novo. Agora nós temos aqui, foi carregado na nossa tela, o formulário com as informações cadastrais do veículo. Tá? Então nós vamos agora cadastrar todas as informações. Para isso eu tenho em mãos aqui um documento chamado Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ou seja, sem esse documento eu não tenho como concluir o meu cadastro, porque ele vai pedir informações que só tem nesse documento, tá? E com esse documento eu não preciso de mais nenhum outro, porque eu tenho todas as informações, tá certo? Então, vamos cortar o vídeo e vamos iniciar o preenchimento do formulário para cadastrar um novo veículo. Pronto. Estando no formulário para cadastramento do veículo, né, nós vamos verificar que
Os campos eles excedem a altura da página aqui, então quando for necessário a gente pode rolar a tela, né? E vamos rolar aqui posicionar dessa forma para ficar mais fácil a nossa exemplificação, tá certo? Vamos iniciar pelo campo incorporação, tá? Incorporação é a forma como este veículo está fazendo parte da frota. Se ele é um veículo próprio, né, da prefeitura ou de terceiros. No nosso exemplo aqui, nós vamos selecionar a opção próprio. Vamos dizer que o veículo ele pertence à frota municipal, foi adquirido com recursos públicos. O número de tombo, tá? O número de tombo, ele é aquela plaqueta que se coloca dos bens pertencentes ao patrimônio público, tá? No caso, como aqui se trata de um bem classificado como equipamento e material permanente, ele é necessário ter o seu tombamento realizado pelo sistema de patrimônio. E quando o sistema de patrimônio faz isso, ele gera um número, né? Geralmente se coloca uma etiqueta no bem, né? Com esse número que a gente chama número de tombo. Aqui, a título de exemplo, nós vamos colocar um número hipotético aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Para avançar para o próximo campo, eu tanto posso fazer com o mouse, clicando no campo, como eu posso usar a tecla Tab para avançar para o próximo campo. Por exemplo, eu vou clicar aqui na tecla Tab, tá? Ele já desceu para o próximo campo. O próximo campo aqui é o tipo de veículo, tá? Tipo de veículo. Então, o tipo de veículo aqui, ó, no nosso caso aqui, o nosso exemplo que nós vamos colocar é um veículo Gol, então ele é um automóvel, tá? Outra coisa importante a falar aqui, agora que nós estamos indo para o próximo campo, que é o código Renavan. Veja que esses três primeiros campos, nós tivemos o título dele em negrito, precedido de um asterisco. Aqui em código Renavan não está destacado em negrito e nem tem o asterisco precedendo. Se a gente voltar aqui a tela, a gente vai ver que aqui eu dei uma explicação. Ó. Insira as informações nos campos abaixo, depois clique em gravar. Aí fiz aqui essa observação. Asterisco, campos em negrito são obrigatórios. Tá? Aí você poderia pensar, se os campos em negrito são obrigatórios, tá? O código Renavan é um número super importante, por que aqui ele não está em negrito? Ele está como um campo que não é obrigatório. Eu vou explicar por quê. Embora essa informação seja fundamental para os veículos que têm licenciamento, tá? Ela não existe para máquinas pesadas, tipo um trator. Um trator não tem código Renavan e nem tem placa, tá certo? Então, por isso que código Renavan e placa aqui não estão obrigatórios. Porque se eu botasse obrigatório, quando a gente fosse cadastrar um trator, okay? Vamos aqui, ó, né? Aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, cavalo, ó, caminhão tem, caminhonete tem, carreta tem, né? Cavalo mecânico tem. Por exemplo, já a embarcação não tem código Renavan, né? Máquinas, que é o caso do trator, ela não tem código Renavan. Aí micro-ônibus tem, motociclo tem, ônibus tem, trailer tem, van tem. Então, veja só. Aqui, por isso que o código Renavan, ele não é obrigatório, porque vai ter tipos de veículo que você não vai ter esse número, tá certo? Então, vamos preencher aqui o código Renavan. Esse é o número que eu tirei aqui do documento, tá? Não digitei, porque já estava na memória aqui. E vamos adiantar a digitação. O Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, ele está também no certificado de registro de licenciamento de veículo, quando for necessário. No caso de um automóvel, né, tipo Gol, não é obrigado esse número, então por isso que ele também não é obrigatório. A placa, nós vamos usar a placa que está aqui no nosso certificado de registro de veículo. Tá? Eu estou usando a memória cache do navegador com essa digitação para agilizar, para a gente não perder tempo. E, ó, por exemplo, o número do chassi ele é grande, tem letras, número, dá um pouquinho de trabalho. Né? Motor, tipo de combustível, né? No nosso caso aqui ele é um bicombustível, etanol e gasolina. Né? O tanque de combustível é a capacidade máxima de abastecimento.
Essa informação ela é muito importante. Embora você não encontre ela no Renavan, você tem que saber qual a capacidade de abastecimento de cada veículo. Por quê? Porque isso aqui vai ser utilizado no modo de abastecimento, tá? Para evitar que você lance, e é uma espécie de controle interno, para evitar que o cara diga, rapaz, eu botei 65 litros. Mas como é que você botou 65 litros se o veículo só comporta 55? Então, na hora que ele for fazer a digitação lá do abastecimento, o programa vai fazer uma crítica. Ele não vai impedir, mas ele, pô, será que você não está errando aí a digitação? Esse veículo aqui, a capacidade máxima do tanque dele é 55. Você está dizendo que está abastecendo 65? Entendeu? Então, essa informação é importante para isso, para um controle prévio do registro dos abastecimentos. Vamos dizer que o nosso veículo aqui, um Gol, ele tem 55 litros, a capacidade máxima. A marca e o modelo do veículo também você pega no certificado de registro e licenciamento de veículo. Ano de fabricação do mesmo jeito. Tá? Nós estamos usando aqui um documento que eu peguei para exemplo, que esse veículo é ano e modelo 2010. Capacidade, tá? Serve para só o número. Tá? Embora lá no registro de veículo você encontre a quantidade e um P, depois não precisa botar esse P. Tá? Bota só, no nosso caso do veículo, é 5. São um motorista, 4 passageiros. Potência cilindrada também não é obrigatório, mas no certificado de registro de veículo, todos eles têm. Tá? Então, no nosso caso aqui, 104 cavalos. Tá? Bota somente o número mesmo, 104. Aí, todo o registro de potência e cilindrada de veículo no Brasil, no caso, nesse certificado de registro de sistema de veículo, sempre é cavalo. Então, não precisa dizer que é 104 cavalos, 104 só. Categoria, se ele é próprio, ele é oficial, né? Ele podia ser de aluguel, tá? Ou podia ser de um particular. A cor predominante aqui no nosso registro também está como prata. Tá? O local de registro e a data desse último documento que você estiver utilizando. No meu caso aqui, eu estou com um documento antigo de 2019, eu utilizando apenas para exemplificar, mas vamos colocar do jeito aqui, 30 de setembro de 2019. Preenchido todas as informações, tá? Você vai clicar no botão gravar, né? Então, eu vou só rolar aqui a tela para você ver. Ela, como excede a altura da tela, você vai ter que, em algum momento, fazer essa rolagem de tela, certo? Então, vamos cortar novamente esse vídeo. Por quê? Porque a inclusão desse veículo não termina aqui. Tá? Tem outras informações importantes que eu preferi separar em quadros mais intuitivos, né? Para não ficar misturado informações cadastrais do veículo com outras informações operacionais. Então, quando eu gravar aqui, ele vai retornar com as informações desse veículo que foi gravado e vai me dar mais a opção de 2 quadros, que é um quadro para eu inserir informações operacionais, ou seja, a unidade administrativa a qual o veículo está lotado, e um campo observações para mim relatar qualquer coisa que for importante, tanto para mim como para outras pessoas que tenham acesso a esse cadastro. E um outro quadro, que é um gerenciamento eletrônico de documentos, onde eu vou poder colocar uma cópia desse certificado junto a esse cadastro. Ou seja, quando eu precisar do certificado de registro de veículo, eu não preciso ir consultar o meu arquivo físico de papel. E até mesmo porque o certificado de registro de veículo hoje já é eletrônico digital, né? Mas tem outras coisas. Eu posso anexar aqui a nota fiscal do veículo, eu posso anexar tudo, qualquer documento que eu queira anexar ao cadastro, eu posso fazer através desse sistema. E aí o que? Eu vou eliminar o arquivo de papel. Eu não vou ter mais arquivo de papel. Eu vou ter tudo aqui no sistema nosso, né, nas nuvens. E isso aqui é bom porque o quê? Porque dissemina a informação. Não vai ter uma pessoa só, você tem que procurar fulano, porque fulano é quem tem esse documento, a nota fiscal, ou qualquer outro documento que seja. Não, qualquer servidor com permissão para acessar o cadastro do veículo vai encontrar toda a documentação, qualquer documento do veículo no próprio cadastro do veículo. Mas tá bom, vamos cortar aqui, vou gravar e volto logo mais.
Opa, o vídeo foi cortado antes da gente clicar no botão gravar. Agora vamos clicar no botão gravar para ver quais os procedimentos ele vai fazer após salvar as informações desse registro. Ok? Vamos lá, gravar. Bom, ele gravou, tá? Aqui o cadastro já está salvo, tá? Trouxe todas as informações. Agora nós temos a opção alterar ou excluir, ou seja, eu posso alterar os dados desse veículo ou excluir, tá? Ele, tá? Então, feito isso, eu vou mostrar agora a vocês os quadros que ele acrescentou, com novas informações que eu posso anexar ao cadastro desse veículo, tá? O quadro outras informações, onde nós temos aqui como indicar aonde esse veículo está lotado, ou seja, eu clico aqui em alterar e aqui eu tenho todas as unidades administrativas que estão cadastradas. Vamos dizer que esse carro seja do gabinete do prefeito. Aqui eu posso colocar um texto, tá? Com qualquer observação que eu queira fazer, tá certo? Então, aqui ó, faço um texto, tá? Se eu quiser que esse texto, quando eu imprimir, ele apareça com parágrafos, quando terminar um parágrafo, eu insiro essa tag aqui, ó, tá? Minúsculo, tá? BR. O que é que vai acontecer? Quando eu pedir para imprimir esse texto, ele vai estar com 2 parágrafos, tá? Não vai sair feito cantiga de grilo, tá? Isso é coisa simples, eu explico quando vocês precisarem, tá? Então eu vou clicar agora em gravar, tá certo? Então ele está me dizendo, ó, o registro foi gravado com sucesso, tá? Então veja que agora eu tenho o quadro dados cadastrais e o quadro outras informações, tá certo? Então tudo isso aqui pertence ao veículo, ao cadastro do veículo. E tenho esse terceiro quadro, ó, vincular arquivo no formato digital PDF, tá certo? Esse aqui é para que a gente possa fazer o gerenciamento eletrônico de todos os documentos deste veículo. Aí eu vou fazer mais um corte aqui e voltamos no próximo bloco. Dando continuidade à nossa videoaula e já partindo para o encerramento dela, pois agora é a nossa última ação, né? Que é o gerenciamento eletrônico de documentos. A título de exemplo, nós vamos anexar ao cadastro desse veículo, né? Vincular um arquivo no formato digital PDF, que é o próprio certificado de registro de licenciamento de veículo que utilizamos nesse exemplo, né? Como é que eu faço? Venho aqui, dou um nome para esse documento, digo a ele que é o certificado de registro do veículo, tá? Posso botar qualquer nome aqui. Vou escolher o arquivo PDF, tá? Ele está aqui, ó, a gente digitalizou agora, tá? Vamos clicar em abrir, ele aparece aqui o nome dele e nós vamos clicar aqui no botão iniciar upload. Upload é o termo em inglês que identifica que o arquivo vai subir para as nuvens. Aí ele está me dizendo aqui, ó, interessante, né? Foi bom até exemplo. O nome do arquivo não pode conter espaços em branco, então eu vou ter que alterar o nome deste arquivo, tá? Aqui no Windows, porque ele tem espaços em branco. Então eu vou fazer o seguinte, vou alterar para CRV. Pronto, nomezinho bem simples, ó, tá? CRV, certo? Então vou aproveitar agora e vou subir ele, este arquivo CRV, tá? Então vamos voltar aqui e escolher esse arquivo agora, CRV. Iniciar upload. Ó, o arquivo foi vinculado, ó. Já está ele aqui, ó. Arquivos vinculados, o certificado de registro de veículo, tá? O ID do usuário que anexou o arquivo, a data que ele foi anexado
E se eu quiser ver ele agora, eu quero ver ele, tá? Eu venho aqui nessa imagem dessa nuvem, clico e ele vai ser carregado na nossa tela, tá certo? Aqui vamos aparecer o veículo. Então, está terminado a nossa videoaula. Tá? Então, a gente encerra aqui e agradece a atenção de vocês. Um abraço.